Olá, meus amigos da internet. Nós vamos responder hoje algumas dúvidas que nos foram encaminhadas sobre vacinações. A primeira é da Jamile Rasch. A Jamile diz: minha mãe perdeu meu cartão. Acontece muito, né? Hoje, com 40 anos, devo tomar todas as vacinas novamente? Não é o ideal, Jamile. O ideal é que você procure a unidade de saúde na qual você recebeu as vacinas. Eles lá têm um histórico de todas as vacinas administradas. Se por acaso você não sabe em que local você tomou essas vacinas todas, você pode entrar em contato com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e ver se lá eles têm esse histórico. A pergunta seguinte é da Ana Carol Souza. Diz: toda vacina pode dar algum tipo de reação? Pode, Ana. Algumas vacinas têm mais risco de desenvolver reações do que outras. Essas reações, em geral, são leves, se limitam a quadros febris, febre baixa, um pouco de dor no corpo, às vezes um pouquinho de enjoo conforme a vacina, mas isso deve passar em 1 ou 2 dias no máximo. As reações são leves, não servem de justificativa para você deixar de tomar as vacinas. As vacinas administradas no Brasil são vacinas muito seguras. A pergunta da Neuza Rodrigues: gostaria de tirar dúvidas sobre pessoas com doenças autoimunes. Quais vacinas tomar? Não dá para responder de uma forma geral, Neuza, porque existe um número muito grande de doenças autoimunes. A maioria delas compromete o sistema imunológico, mas compromete em graus diferentes. Algumas têm uma pequena depressão imunológica e em outras a depressão é muito profunda. Então você tem que consultar o médico que cuida dessa doença, porque ele é a pessoa indicada para dizer se você, no seu caso particular, a vacina está indicada e quais são essas vacinas. A Soraya Fernandes diz: é recomendável tomar a vacina de herpes zoster para quem foi infectado há menos de 1 ano e com 46 anos? Eu estou entendendo que você teve o herpes zoster, que é aquela doença que dá umas lesões em bolhas, que ardem, queimam, em geral, sempre de um lado só do corpo, né? Em geral aqui no tronco, mas às vezes no rosto até e nas pernas. O herpes zoster tem uma vacina e essa vacina é recomendável mesmo para quem já teve a doença. Pergunta seguinte, o Lu Cursino diz: recentemente soube que quem tem 50 anos deveria tomar a vacina contra o herpes zoster. Isso procede? Olha, o herpes zoster é causado pelo mesmo vírus da catapora. Essa catapora que dá nas crianças, a varicela, não é? É o mesmo vírus. Você adquire quando é criança e ele fica no corpo, você não consegue eliminar. Mais tarde, em geral na vida adulta já, especialmente na velhice, você pode ter uma ativação desse vírus, provocando esse quadro que muitos chamam de cobreiro na linguagem popular e que nós chamamos de herpes zoster mesmo, né? Caracterizado pelas bolhas, pela queimação, às vezes por choques no local, uma doença bastante desagradável. A vacina é recomendada para todos que têm acima de 60 anos, mas ela pode ser administrada a partir dos 50 anos de idade. Nós temos uma pergunta aqui da Isa Martini. A Isa diz: tem pessoas que conheço que tomaram a vacina da gripe e tiveram gripe e também H1N1. Você poderia explicar? A vacina da gripe não é uma garantia total que você não pegue gripe. Ela tem uma certa eficácia e você pode adquirir, pode tomar a vacina e ter o azar de adquirir o vírus e ainda assim desenvolver H1N1. O que acontece? Acontece que muita gente toma a vacina e depois fica resfriado. As pessoas não sabem a diferença entre gripe e resfriado. Escorreu o nariz, tossiu, tem um pouco de dor de garganta, diz: eu estou gripado. Não é verdade. A gripe é uma doença muito pior do que o resfriado. A gripe dá dor no corpo, dores musculares fortes, dá febre alta. Os sintomas da gripe são das vias aéreas mais baixas, né? Você tosse, o peito chia, tem um risco grande de desenvolver pneumonias. O resfriado pega as vias respiratórias mais altas. O nariz escorre da mesma forma, pode dar dor de garganta, dar uma indisposição, mas quando você está resfriado, você consegue trabalhar. Quando você está com gripe, não dá. Se você for para o trabalho, você volta para casa, porque não dá para aguentar.
você acaba tendo que deitar e ficar jogado na cama. A gripe é uma doença muito mais grave do que o resfriado. Então, às vezes a pessoa tomou a vacina da gripe, pega um resfriado, ela não protege contra o resfriado, aí diz, não adiantou porque eu tomei a vacina e fiquei gripado. Não ficou gripado, você ficou resfriado. Thaís Costa da Silva. Preciso tomar a vacina da gripe todos os anos ou posso fazer de 2 em 2 anos? O vírus da gripe é um vírus muito mutante, que está sempre se modificando. Por isso que a vacina deve ser administrada todos os anos, porque um vírus que inicia uma nova epidemia no decorrer desse ano é um vírus diferente daquele do ano anterior. E a vacina é preparada lá no hemisfério norte, em geral, e aqui também, levando em conta esse fato, o alto índice de mutação das partículas virais. A pergunta da Sueli Vado. Vacina HPV, só particular ou posto de saúde administra a vacina? O SUS administra a vacina, faz parte do Programa Nacional de Imunizações, mas ela é administrada para meninas e meninos antes de iniciar a vida sexual. Em geral, a vacina pode ser administrada aí dos 9 aos 12, 13 anos pelo SUS. Os adultos não têm acesso à vacina gratuita. A pergunta da Cleusa Bueno. Quem já teve sarampo na infância também precisa se vacinar? Cleusa, quem teve sarampo mesmo na infância, que foi diagnosticado por médico, certeza que foi sarampo mesmo, não precisa mais tomar vacina. O que acontece na prática é que muitas vezes a pessoa teve um quadro com manchas vermelhas pelo corpo, que pode ser uma série de doenças virais, doenças alérgicas, e acha que foi sarampo, porque não recebeu o diagnóstico feito por uma pessoa informada. E aí você acha que teve sarampo e na verdade não teve. Nesse caso de dúvida, tem que tomar a vacina. Vamos lembrar que a vacina contra o sarampo é injetável. Muita gente acha, eu tomei aquela gotinha que põe na boca. Não, isso aí é vacina contra a poliomielite. A vacina contra o sarampo é injetável. Então você precisa ter certeza. Se você tem certeza que foi sarampo mesmo, esquece, não precisa mais tomar vacina. A imunidade é definitiva. A pergunta de TT de la Santa, 1971. Pessoas com herpes não na crise podem se vacinar de sarampo? Não. Não tem nenhum problema, pode tomar vacina, não há nenhuma interferência entre herpes, você deve estar se referindo inclusive ao herpes simples, né, esse que dá no lábio ou nos genitais. Não há nenhum problema de tomar vacina ao mesmo tempo.